na fila, você já sabe que tem? Não. Você não faz aquela olhada? Porque eu tenho medo que psicólogo, por exemplo, está sempre te avaliando. Professor de português. A gente não consegue avaliar isso. Olhando porque não dá. A gente sabe, assim, que acomete mais as mulheres, né? Da idade ali a menina depois da menarca, depois da primeira menstruação, até o início da menopausa ali, 40, 45 anos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Formado em odontologia e eu não ouso repetir a especialização. Doutora Alessandra Cavalero, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui hoje. Que prazer receber. Eu queria que você falasse para mim o que é disfunção, vou ver se eu acerto. Temporomandibular. É isso? Isso. Então, antes de você falar o que é isso, eu quero saber o seguinte: por que vocês, dentistas, amam expor aquelas fotos daquelas bocas podres, como se toda pessoa do mundo amasse olhar aquilo? Não, me dá até nojo olhar a minha especialidade não expõe... não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com dentes. Não tem a ver com dente? Muito pouco. Muito pouco. Nós vamos falar muito pouco sobre dentes na influência desse problema, tá? Então, o que é disfunção? São as desordens que ocorrem nos músculos da mastigação e nas articulações temporomandibulares, que é essas articulações que fazem abrir e fechar a boca. Os antigos até falavam o carrinho. O carrinho deslocou. O carrinho, o medo das pessoas, eu vou tirar o carrinho do lugar, né? Então, seria essa articulação e os músculos da mastigação. Mascar muito chiclete dá problema? Tudo que é em excesso é considerado um hábito parafuncional. Por exemplo, você rói unha, você rói o tempo todo. Pessoas que apertam os dentes, que tem aquele bruxismo, chamado bruxismo, que ele pode ser do sono e da vigília, mas está mais relacionado com dor da vigília, que é o que ocorre durante o dia. Então, assim, depende da frequência e da intensidade. Não é você mascar um dia chiclete um pouquinho que vai ocasionar uma dor. Mas se você tem esse hábito com uma frequência muito grande, ele pode ser um contribuinte de uma dor. Ou um desencadeante até, né? E o inverso também, porque tem gente que fica com a boca aberta, né? Tem alguns amigos meus que eles nunca fecham a boca. Na realidade, assim, a posição de repouso, né, da gente seria lábios encostados, com a musculatura da face relaxada, sem contrair aqui a bochecha, e os dentes afastados. Não pode encostar um no outro? Não, os dentes eles devem encostar quando a gente mastiga. Quando a gente fala, eles chegam próximo, mas eles não se tocam, e quando a gente engole. Fora isso, é parafunção. É uma função que ela não tem um objetivo. E ela pode sobrecarregar os músculos da face e as articulações. E aí doer, machucar, causar inflamação? Tem paciente que tem limitação de movimento, às vezes vai jantar fora, não consegue botar uma colher. Não consegue abrir a boca? Não consegue, né? Em casos mais assim... né, que evoluem no caso, ou tem pacientes que travam aberto, né, não conseguem fechar. E não fecha porque o quê? Chega lá assim? Chega não assim, né, mas chega tendo dificuldade de fechar, Mas por quê? Machuca, que inflama? Na realidade, assim, o travamento ele pode ser aberto, você não conseguir fechar a boca, né, travar com ela aberta. Tem uns amigos meus que não fecham a boca. Eles não conseguem fechar a boca. Olha, então, eles estão com o travamento aberto. Tem. Tá? Então, assim, o travamento aberto, ele é muito relacionado com, a gente fala, hipermobilidade ligamentar. Essas pessoas, elas têm os ligamentos nas articulações frouxos, como se fosse um elástico velho. E o ligamento, ele limita o movimento. Tu vai até uma certa amplitude, depois ele não vai além daquilo para não lesionar a articulação. E essas pessoas, elas têm um movimento maior, elas têm maior amplitude. Então, elas travam naquela posição, aberto, né? E os travamentos fechados, que tem a ver ou com contração de musculatura, ou com o disco articular, que a gente tem um disco articular aqui na articulação temporomandibular, como a gente tem o joelho, no cotovelo, né? E às vezes ele desloca, ele sai de posição por uma série de fatores e o paciente não consegue abrir a boca. Como é que você faz? Você bota... É por cirurgia isso? Não, assim, o tratamento cirúrgico, como problemas de coluna e outros problemas, tá? Ele não é o tratamento de primeira escolha. Porque ele não tem, assim, a longo prazo, um resultado melhor que um tratamento conservador, tá? Então, assim, a gente usa várias terapias. A gente usa o dispositivo interoclusal,
né? A gente usa termoterapia, massagens, agulhamento de pontos dolorosos, tá? Esse disco a gente às vezes reposiciona mesmo, dependendo... Na mão mesmo, sim? Você pega e encaixa ele? Meio agressivo mesmo, assim? Não, o paciente normalmente não sente assim, a gente faz com cuidado. A gente faz com cuidado. Colocou aqui, você vai botar no não, mas assim, se houver necessidade, é feita uma anestesia na articulação ali. Mas assim, eu já coloquei de pacientes, assim, ele não sentiu nada, assim, foi tranquilo. O pessoal chega lá, por que eles deslocam? Os motivos? As causas da DTM, as causas, então vamos lá, não só do deslocamento, das dores na face, então assim, a etiologia das DTMs, tanto articulares quanto musculares, ela a gente chama de multifatorial, não existe uma causa única universal. Por isso que é tão difícil da gente tratar, assim, ele não tem um direcionamento único, né? Então a gente tem possíveis causas, fatores de risco, vamos dizer assim. Né? Então, na DTM articular, que é quando a gente tem os deslocamentos de disco, os problemas na articulação em si, pode ser aquela hipermobilidade que eu falei, do ligamento ser frouxo, que é sistêmico aquilo. Normalmente o paciente já chega dizendo, eu tenho hipermobilidade. Já sabe, ele já sabe. Ele já sabe, ou então a gente faz um teste, a gente pede para ele encostar o dedo aqui, ele encosta. Normalmente as pessoas não conseguem fazer isso. Eu fico com medo de alguma coisa que tem isso. Encosta aqui? Encosta aqui. Você tá em casa, né? Tenta encostar. Se você encostou... pode ser um teste, assim, tem tudo frouxo. Bem superficial. Às vezes essa pessoa tem falha ali de lubrificação das articulações. Aí a gente faz um tratamento chamado viscosuplementação. A gente injeta ali dentro da articulação o componente do líquido sinovial que banha, para ajudar a lubrificar, a ter movimento, né? Os traumatismos, tem pessoa que bate, né? Desloca o disco. Socos, tudo isso aí, assim, cai, um acidente de carro, bateu o queixo, o rosto, né? Tem também os traumatismos que a gente chama microtrauma, que é assim, ficou muito tempo com a boca aberta, até num procedimento odontológico. Por exemplo, o que acontece muito? Extração dos sisos. São feitos 4 ao mesmo tempo, daí a paciente pode, né? Normalmente esse paciente que desenvolve disfunção, ele já tem um predisponente. Ele tem alguma coisa... Não aparece do nada o negócio. Não aparece do nada. Ele tem uma já tem estudos sobre genética em relação a isso, né? Pacientes que vão... Agora, quem é aquele paciente na fila do pão, a gente não sabe. Mas, assim, alguns pacientes já têm uma predisposição a desenvolver. Mas você olha para as pessoas, por exemplo, na fila, você já sabe que tem? Não. Você não faz aquela olhada? Porque eu tenho medo que psicólogo, por exemplo, está sempre te avaliando. Professor de português. A gente não consegue avaliar isso. Olhando porque não dá. A gente sabe, assim, que acomete mais as mulheres, né? Da idade ali a menina depois da menarca, depois da primeira menstruação, até o início da menopausa ali, 40, 45 anos, Qual um pouco mais. Qual a causa mais intrigante que você recebeu no consultório? Tem alguma que você riu e não pôde rir? É que a gente recebe várias coisas, mas assim, na realidade, a gente acaba é engraçado algumas situações que o paciente descreve porque travou, enfim, porque que não consegue fechar, mas assim, isso é sigilo, né? É sigilo? É sigilo. Tem algumas bem cabulosas? Sempre tem. Sempre tem situações engraçadas, mas assim, normalmente assim, o que mexe com dor, ele mexe mais, a gente assim, mais se compadece da situação da pessoa, que às vezes ela triou vários caminhos e está ali com dor há muito tempo, né? E ninguém diz nada para ela, e quando a pessoa tem dor há muito tempo e ninguém diz nada, ela começa a pensar que ela tem algo ruim. Que é muito pior do que ela tem, imagina. Isso. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente recebe um paciente desse é acalmar ele. É explicar que a doença é autolimitante, que ela não vai evoluir para um tumor, para uma coisa mais grave. Mas o inicial é o quê? Você faz um raio-x? Como é que é para fazer a avaliação? Na realidade, a gente faz uma consulta. Né? Essa consulta, assim, ela inclui conversar com o paciente, ela inclui exame clínico, né? Examinar os músculos, fazer testes. Mas pelo toque você sabe, doutora? Já tocando, já dá para sentir ou não? Sim, o paciente relata, né? Uma das questões é a gente reproduzir a queixa dele no consultório, ou seja, se ele tem uma queixa de dor muscular, eu tenho que fazer a palpação e tenho que reproduzir a dor dele. Ele vai dizer assim, essa é a minha dor. Você faz ele sentir aquela dor? Faço. Aí você sabe que ali é a causa dela. Ali é a causa dela. Aí, em cima disso, a gente faz um diagnóstico. Eu já tive amigos que relataram um problema que botavam
Não faça isso em casa. Latinhas de cerveja na boca inteira. Não. Copos. Não, assim, ó, tu tá levando sempre a tua articulação ao limite, né? Tanto que o paciente que tem essa hipermobilidade que a gente fala, que ele abre muito a boca, o que a gente pede? A gente pede para ele não levar o movimento na amplitude máxima. Que ele não faça isso, né? Porque eu posso abrir a boca tanto. Não faça isso, porque é muito mais fácil lesionar, né? Essa articulação. E tem sintoma durante a vida que eu vou identificando ou não? Por exemplo, algumas dorzinhas ou... Tem, assim, na realidade, de 5 a 10% dos pacientes, numa população em geral, precisam de tratamento, mas uma porcentagem muito maior tem sinais e sintomas. E muitas vezes, mas muitas vezes a gente orienta esse paciente. Esse paciente chega no consultório, a gente dá uma orientação. Olha, em relação a hábitos, né? Muitas vezes hábitos parafuncionais, aquele paciente que fica o dia inteiro com os dentes encostados, né? Contraindo a musculatura. Então a gente orienta, muitas vezes a gente faz a consulta e ele diz, não, eu não faço isso. Aí ele vem no retorno, eu faço isso o dia inteiro. Não tinha notado, doutor. Não tinha notado, ele não é consciente do hábito dele, né? Relaxar os músculos, hábitos saudáveis, exercício físico. Por que exercício físico? O que exercício físico tem a ver com a face? Bom, o exercício físico age na modulação de dor. Modulação de dor é como se todo mundo tivesse um filtro para dor. Você tem um filtro. Na realidade, a dor que você sente é menor do que a dor que você sentiria se você não tivesse esse filtro. Então, são substâncias que são produzidas para barrar o impulso doloroso. A dor sempre seria maior. Sempre seria maior do que você sente, se você não tivesse esse filtro, essa modulação de dor. Quem ajuda essa modulação de dor? Atividade física. Vamos falar disso na volta, pode ser? Vamos. Eu tenho o prazer de receber a doutora Alessandra Cavaler aqui no Humanos Talk Show. É rapidinho, eu já volto, não ouse sair daí. Voltei aqui no Humanos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites, aqui na RTV, canal 19 analógico e 19.1 digital da sua TV aberta. Perdeu o Humanos Talk Show? Vai lá no YouTube, Humanos Talk Show sem H, você vai curtir todos os programas completinhos e olha, tem no Spotify também o podcast e este programa com a doutora Alessandra Cavaler vai estar lá. Estávamos falando sobre filtro de dor. Filtro de dor. Então, atividade física, pacientes que têm disfunção temporomandibular muscular, uma das orientações, né? Ou que ele sinta alguma coisa, mas não necessite de um tratamento, que ele precise só de algumas orientações, né? A gente indica para ele fazer atividade física. Eu não tenho tempo, não interessa. Faça o que você conseguir no seu tempo, é melhor do que nada. Melhor do que nada. É melhor do que nada. Doutora, rir. É ótimo, ajuda. Modula. Modula mesmo? Modula a dor, vinho. Eu já tive dor. Tomar um vinho, ter uma atividade prazerosa, isso modula a dor. Tudo que tu faz que te dá prazer, ajuda o teu filtro da dor. Você começa a produzir opioides endógenos, que são substâncias que bloqueiam a dor. Que eu já tive rindo, eu já tive dor no carrinho. Não, mas daí tu riu demais. Aí tu riu demais, né? Mas assim, isso não caracteriza, mano, uma DTM. Porque foi uma coisa episódica, certo? É como uma dor pós-exercício. A dor que você teve de um dia que você riu demais. Eu já tive por falar demais também, doutor. Também. Às vezes trabalhar um final de semana inteiro e aí segunda-feira você tá com... Mas isso sofre uma remissão. Existe uma adaptação, o teu músculo consegue dar volta nisso. O problema é aquele paciente que tem... Hoje ele teve um hábito, ele ficou pressionando os dentes a tarde inteira. Amanhã ele fez a mesma coisa. E aí isso vai somando. Daí ele se torna um paciente de DTM, né? Você falou do bruxismo, é mais comum do que a gente imagina? É mais comum do que a gente imagina, só que o que acontece com o bruxismo? Por que bruxismo? Por que desse nome? Eu acho o nome mais curioso que a doença. Porque vem do latim, né? Brux, odontos, né? Tem a ver com... Eu achei que as bruxas faziam isso, de alguma coisa a ver, ou não? Não. Tem a ver com a derivação da palavra mesmo, né? E o bruxismo, assim, ele é muito comum, tá? Hoje a gente está vendo muito mais bruxismo da vigília, que é o que acontece durante o dia. As pessoas pensam que bruxismo é só ranger. Na realidade, o bruxismo é ranger, apertar, encostar os dentes ou contrair os músculos da face.
Então, o bruxismo da vigília ele é associado a quê? A estresse, ansiedade e concentração. O que acontece? Tu está fazendo um trabalho, tu tens uma meta a cumprir. Não necessariamente tu está estressado, mas tu tens alguma coisa a cumprir. O que tu está fazendo com os dentes? Tu está trancando, tu está trancando. Está trancando, é inevitável. Tu está contraindo, né? Então, assim, uma das orientações é o paciente ter consciência desse hábito, e muitas vezes a gente dá uns adesivos para ele colar onde ele trabalha, desencoste seus dentes. Tem aplicativo no celular, tem um aplicativo. Alertando, desencoste os dentes? Isso, daí fica alertando e funciona como feedback até a pessoa ter essa consciência desse hábito e conseguir... Não dá muita dor de cabeça? Eu já vi relatos de pessoas que têm muita dor de cabeça. A DTM pode dar dor de cabeça, sim. A DTM pode dar dor de cabeça, porque na realidade não é a dor de cabeça cefaleia primária, que é um problema de neurologista, tipo uma migrânia, uma enxaqueca. Seria dor na cabeça, porque o músculo temporal, ele é um músculo da mastigação. Apesar dele estar no crânio e não na face, né? Ele é considerado músculo da mastigação. Aqui, você aperta aqui, ó, os dentes, ó, ele vai saltar. Tá. Então, esses são os temporais. Então, o paciente, às vezes, relata essa dor nos temporais. Porque ele é um músculo fino, né? Ele é um músculo muito delicado. Ele faz a movimentação fina da mandíbula. Um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Então, ele normalmente ele responde com dor. Tá? E existe dor crônica nesse caso? Existe assim. O paciente que tem dor há mais de 3 meses, hoje é considerado, mais de 3 meses tu tem dor. E essa dor é por mais da metade da semana, ou metade do tempo, ele é considerado já um paciente crônico, né? E aí esse paciente, normalmente a gente tem que atuar nele de uma forma um pouco diferente de um paciente que tem uma dor recente. É mais complicado tratar um paciente desse, né? Ele tem mais alterações. A gente diz que ele não tem só alteração já a nível de músculo da face, mas ele já começa a ter alteração no sistema nervoso central que manda a mensagem de dor para o córtex. Eu imagino como esse paciente deve ser o dia a dia dele, né? A pessoa que vive com dor. É triste, assim, tá? Então, assim, tem pacientes que choram no consultório, assim, eles... Eu ia perguntar, eles chegam desesperados no consultório? Alguns sim. Desesperados alguns mesmo, sim. Aquele que tem dor há mais tempo, ele fica mais angustiado, né? E aí a gente tem alterações psicossociais nesse paciente. Ele já começa a ter... Ele é ansioso. Às vezes ele desenvolve, assim, depressão em relação a... devido à dor que ele sente que ninguém resolve, né? Para isso, assim, durante a anamnese que tu perguntou, que é a consulta que a gente faz, muitas vezes o paciente preenche alguns questionários. E esses questionários são questionários validados cientificamente, não é questionário assim... Não é invenção, né? Não. Eles têm validade científica. Isso nos dá um norte se esse paciente está tendo alguma alteração nesse sentido para fazer o encaminhamento mesmo para a terapia. Às vezes ele precisa. De uma terapia? De uma terapia. Algo mais... Pela dor crônica. Multidisciplinar? É multidisciplinar. Assim, eu preciso do fisioterapeuta, muitas vezes o paciente vem encaminhado para mim do otorrino, porque ele sente, ele chega no otorrino dizendo que ele tem dor no ouvido, mas na realidade a articulação, a articulação temporomandibular é do lado. A articulação é do lado do ouvido. E o otorrino assim, que identifica daí? Daí o otorrino diz assim, não, no ouvido não tem nada, procura um especialista em DTM. Ele sente a dor como se fosse no ouvido, o paciente relata, mas é na articulação. E automedicação? Demais. Eu imagino, quando você falou de dor crônica, as pessoas têm suas farmácias Pior em casa. É assim, o paciente acha que, eu não quero tomar uma... Porque às vezes, num paciente crônico, a gente tem que usar uma medicação por mais tempo. A gente não consegue resolver em 15 dias. Muitas vezes a gente usa até, em pacientes crônicos, antidepressivos, porque o antidepressivo usado em dose baixa, ele atua na dor. Então, tu precisa de uma medicação por mais tempo, que vá atuar na dor, e é diferente de um paciente que tem uma dor recente. Então, assim, ele acha esse paciente que tem dor há muito tempo, que ele tomar um analgésico todo dia é melhor do que ele tomar uma medicação que foi prescrita, um antidepressivo para dor. E é o contrário. Faz muito mais mal. Faz muito mais mal. Porque não está resolvendo o problema, está empurrando isso para frente e está mascarando e possibilitando, se não tivesse se tornado crônico ainda, de ficar.
né? E a dor crônica, a gente sabe que ela tem alterações a nível do sistema nervoso central, ela não está mais na periferia, no músculo. Ela já está em áreas mais superiores que a gente vai ter que atuar também, senão a dor na periferia, no músculo, na articulação não vai passar. Mas isso pode durar a vida inteira do paciente, doutor, ou não? Ou todos os casos Normalmente, a DTM ela é autolimitante, tá? Ela sofre uma remissão com o tempo. Não, assim, é muito difícil uma pessoa de mais idade ter DTM. É o contrário? É o contrário. É naquela faixa ali de 20 a 40 anos que a gente tem mais pacientes com DTM. Então, normalmente, ela sofre uma remissão, ela é autolimitante. Mas, assim, para chegar nesse ponto, o paciente vai passar quanto tempo com dor? Né? Então, assim, é orientado que o paciente trate isso. Mas existem muitos casos que o paciente chega lá, doutor, eu estou com dor há 1 ano, 2, 3? Mais? Mais? Tem paciente com 5 anos com dor. E muitas vezes a condução de quem está tratando também, eu vejo muitos pacientes com aparelhos ortodônticos para tratar dor orofacial. Com o aparelho aquele? Aparelho. Gente, aparelho ortodôntico não trata dor. Não é posicionamento dental que vai influenciar na DTM. Que resolve tudo. Não. Na realidade, o aparelho ortodôntico ele tem a função para botar os dentes em posição, para o paciente ter uma melhor mastigação, uma melhor estética. Mas em relação à dor orofacial e DTM, ele não tem nenhum efeito. Ele não causa, porque tem gente que pensa que causa, porque eu fiz a ortodontia e agora eu estou com isso. Não, ele não causa, mas ele também não trata. Ele é neutro. Bom, foi o seguinte, as pessoas procurem você no consultório e aí vão bater um papo. Pode ser? Isso, Combinado? Pode ser. Te acham onde, doutora? Ali na Rua João Pessoa, no edifício Uno, na sala 702. E o telefone para contato é 34-330651 ou 99604-4989. Doutora, obrigado pela presença. Obrigada. Eu que agradeço. Né? Nome maravilhoso você tem. Bonito nome. É isso mesmo, Xará. Doutora, obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa. Com dor crônica ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.